Estamos de volta para mais um encontro e vamos dar continuidade às resoluções dos problemas apresentados no capítulo 4 do nosso livro Um Círculo Matemático de Moscou. O problema que a gente vai fazer aqui é o problema 10, que diz que uma fábrica de brinquedos produz pirâmides triangulares coloridas. As faces dessa pirâmide são triângulos equiláteros, são todos iguais, e cada uma dessas faces vai receber uma cor diferente. As cores são amarelo, vermelho, azul e verde. Então, o que a gente precisa descobrir é quantos brinquedinhos diferentes, ou seja, quantos padrões diferentes de cores podem ser fabricados nesses moldes. Aqui você vê uma representação tridimensional do nosso brinquedo piramidal, ou seja, em forma de pirâmide. Você vê aqui uma face à direita, voltada para frente, uma face à esquerda, também voltada para frente, uma face inferior, que a gente considera como a base da pirâmide, e uma face lá por trás. E este segmento está pontilhado porque ele representa uma aresta, ou seja, uma dobrinha que você não vê. De todas as arestas dessa pirâmide, a única que você não vê é essa que está lá por trás. Do lado de cá, a gente fez a representação da planificação dessa pirâmide. É como se eu pegasse aqui em cima, imagine essa figura feita de papelão, e abrisse, desfolhasse essa pirâmide, fazendo com que as três faces que estão inclinadas para cima fossem abertas e a figura ficasse totalmente sobreposta em cima do quadro. Isso se chama planificação. Então aqui você vê alguns exemplos, na verdade 12 exemplos de planificação, e em cada um desses 12 exemplos a gente foi colocando uma combinação aparentemente diferente de cores. Eu quero agora que você imagine que a gente vai começar a rodar a nossa pirâmide em torno desse eixo roxo. Essa rotação não vai interferir na base. A face que está voltada para baixo continuará voltada para baixo, mas as outras três faces vão mudando de posição. Vamos agora pensar sobre isso aqui nas planificações. O tal eixo roxo, na planificação, estará nessa posição aqui, cortando o meio da base. Essa representação aqui diz pra gente que a base está pintada de amarelo, a face à nossa direita está pintada de vermelho, a face à esquerda está pintada de azul e a face posterior, ou seja, aquela que está lá por trás, está pintada de verde. Eu não pintei porque eu estou preservando aqui usando a cor do quadro. Se a gente girar a nossa pirâmide de uma posição, a face que está à direita vai para a esquerda. E você vê isso aqui, ó, o vermelho aqui. A face que está à esquerda, que é o azul, vai lá para trás. Observa aqui. E a face que estava atrás, a verde, vem para a posição da direita. Isso quer dizer que essas duas representações correspondem ao mesmo brinquedo, ou seja, a mesma disposição de cores. Essas representações representam a mesma construção. Bom, agora vamos continuar girando a nossa figura em torno do eixo roxo. O que vai acontecer? A face azul que estava lá atrás, girando mais uma posição, ela passa para a posição à nossa direita. A face verde que estava à direita vai para o lado esquerdo. E a face vermelha que estava do lado esquerdo passa a ser a face posterior. É o que você vê aqui. Portanto, esta representação e esta daqui representam a mesma coisa. Então, vou botar também um sinal de igual aqui. Bom, por transitividade da igualdade, você percebe que essas três configurações representam uma coisa só, que aparentemente muda por causa do giro, mas corresponde à mesma construção. Em seguida, eu quero que você perceba que, por mais que eu rode essa pirâmide em torno do nosso eixo, eu não vou conseguir, com essas configurações, produzir
a configuração que você vê aqui, com a face vermelha à esquerda, a azul à direita e a verde por trás. Portanto, essas duas representações aqui correspondem a objetos diferentes. Entretanto, ainda utilizando o giro em torno do nosso eixo, se eu girar essa figura de uma posição, ela vira a figura de baixo. E se eu pegar essa de baixo e girar mais uma posição, ela vira a terceira figura aqui na coluna. Portanto, essas três aqui representam o mesmo objeto. Nessas outras 6 representações aqui, a gente considera que a base agora tem a cor vermelha. Mas se você imaginar de novo o nosso eixo de rotação aqui, ó, sobre a base, de novo rodando uma posição, você consegue a configuração de baixo, e se você rodar mais uma posição, consegue a posição de baixo. Isso quer dizer que essas 3 representações representam o mesmo objeto. Entretanto, da mesma forma que aconteceu aqui, não vai ser possível rodar esta figura aqui de modo a obter essa. Então, aqui também são diferentes e, mais uma vez, aplicando a rotação sobre o eixo, você vai ver que esses 3 também representam o mesmo objeto. Talvez você tenha percebido que, quando nós fixamos a cor da base no amarelo, nós só obtivemos 2 construções distintas, ou seja, diferentes. A primeira está aqui, porque essas 3 são iguais, e a segunda está aqui. E quando nós fixamos a cor da base no vermelho, aconteceu a mesma coisa, só obtivemos 2 construções. Não era preciso fazer todos esses desenhos para chegar a essa conclusão. Bastava usar uma técnica de contagem bem simples. Então, vou reproduzir o nosso modelo planificado. E aí nós temos 4 cores. Vamos fixar a cor da base. Depois que eu fixei a cor da base, sobraram 3 cores. Eu tenho 3 cores à minha disposição. Então, para essa face posterior, eu tenho 3 opções de escolha. Depois que eu escolho a cor dessa face posterior, para essa face que fica à nossa direita, eu tenho 2 opções. Depois que eu escolho a cor que vem para cá, só me sobra uma opção. Portanto, usando o princípio fundamental da contagem, a princípio eu teria 3 vezes 2 vezes 1, o que nos dá 6 opções, que são as 6 que você vê aqui. Entretanto, em função das possíveis rotações, que na verdade são 3, porque você vê 3 posições aqui, ó, uma delas aponta o amarelo para lá, a outra o azul e a outra o verde. Como eu tenho 3 posições de rotação, o truque é pegar essa continha e dividir pelo número de rotações possíveis. E aí perceba que o resultado dessa conta é 2. Portanto, essa conta está dizendo para a gente que quando a gente fixa a cor da base, o restante das possibilidades de coloração, a gente só tem 2 possibilidades diferentes. Eu quero agora que você imagine um novo eixo, só que agora passando lá por trás, é esse eixo laranja. E a gente vai girar a nossa pirâmide ao redor desse eixo. Na verdade, o que a gente vai fazer é dar um tombo na nossa pirâmide, de modo que a face que está embaixo, a nossa base, passará a ficar voltada para a gente. E a face posterior, aquela que está lá atrás, vai virar a base. Esse efeito do tombo aqui na nossa planificação vai corresponder a isso que vai acontecer aqui. Estou colocando o nosso eixo aqui. Na hora em que a gente der o tombo na pirâmide, a configuração
o aspecto da planificação vai ficar invertido. E as cores aqui na planificação vão mudar de posição. De que modo isso vai acontecer? Vamos ver. A face, que era vermelha, que era a base, vai ficar voltada para a gente. Então, a vermelha estará aqui. A face amarela, que é a que está lá por trás, agora virou base. A face verde vem parar aqui. E a face azul estará nessa posição. Acontece que se eu pegar esta figura, que agora tem base amarela, e girar ela de uma posição, o azul vem parar em cima. E é exatamente essa figura aqui. Então, perceba que eu tinha a pirâmide com base vermelha, eu dei um tombo nela e girei uma posição. E eu mostrei que isso é igual a isso. Então, perceba a transitividade aqui na ideia. Essas três coisas são iguais. Quando eu tombei, eu continuo representando o mesmo brinquedo. Ao girar, eu mostro para você que isso daqui corresponde a essa representação aqui. Só que todas elas são iguais. Conclusão, essas três são iguais a essas três. E se você fizer esse mesmo exercício, você vai mostrar que essas três daqui correspondem a essas três daqui. E por que a gente está discutindo isso? Porque se você for fazer a conta disso aqui, você não precisa fazer a conta com a base vermelha e depois com a base amarela e depois com a base azul e depois com a base verde. Porque se você fizer isso, você estará contando a mesma construção várias vezes, mais de uma vez. Então, você não precisa reproduzir o seu cálculo feito com a base vermelha para outras cores na base. Você vai estar cometendo um erro de contagem, você vai estar contando a mais. Por quê? Porque quando você contar essas duas aqui, todas elas já foram contadas, todas essas duas construções que estão aqui, não esqueça que nós calculamos que eram duas, elas já estão aqui, elas são as mesmas que você vê aqui. Depois de toda essa discussão, a gente concluiu que a resposta do nosso problema é 2. Acontece que no livro o problema tem duas perguntas. A segunda pergunta é: e se a figura, em vez de ser uma pirâmide, for um cubo? E se eu dispuser de 6 cores, uma para cada face? Quantos cubos diferentes, quantas colorações diferentes eu consigo fabricar? Em vez de fazer um monte de figuras coloridas, a gente vai fazer apenas uma figura. Uma representação tridimensional do cubo. E aí a gente vai começar a usar as técnicas que a gente acabou de discutir. Então, em primeiro lugar, se eu tenho 6 cores à minha disposição, eu vou escolher uma, sem me preocupar qual delas vai ser, e vou colocar na base. Então a minha base vai ficar com a cor fixa, do jeito que a gente fez anteriormente. A única diferença aqui é que a gente tem uma face superior. Então, antes de começar a colorir as faces que são passíveis de rotação, a gente vai colorir a face oposta. Então, como eu já usei uma cor para a base, me sobraram 5 opções para colorir a face superior.
Bom, aí eu olhei para as 5 opções e escolhi uma delas para colorir a face superior, o tampo. Agora sobraram 4 cores à minha disposição. Então, se eu quiser pintar primeiro a face lateral direita, eu vou ter 4 opções. Se eu quiser pintar a face frontal, já que eu gastei uma cor aqui, me sobraram 3 opções. Para a face lateral esquerda, sobraram 2 opções. E para a face que está lá por trás, a face posterior, eu só posso usar a cor que sobrou. Então, uma opção. Então, mas perceba que das faces laterais, eu consigo girar em torno de um eixo imaginário que está passando aqui na vertical pelo cubo. Portanto, a princípio, pelo princípio fundamental da contagem, eu teria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 maneiras diferentes de colorir a lateral. Mas acontece que eu posso rodar o meu cubo em torno de um eixo vertical. E quantas rotações eu posso promover sobre esse cubo? 4. Lá na outra eram 3, porque nós tínhamos 3 faces laterais. Agora nós temos 4 faces laterais, então eu posso fazer 4 rotações diferentes. Então, por isso, é necessário corrigir essa contagem. Isso quer dizer que eu tenho 6 maneiras diferentes de colorir as faces laterais. Agora, para cada uma dessas 6 maneiras, eu tenho 5 opções diferentes para pintar o tampo. Portanto, resposta final desse problema é 6 vezes 5, 30. É possível fazer 30 colorações diferentes. Espero que você tenha entendido, tenha gostado e até o próximo encontro.